Olá, vamos apresentar o artigo Manutenção Preditiva e Indústria 4.0, uma revisão sistemática de literatura. Esse artigo está dentro do tema Engenharia de Operações e Processo da Produção. Será aqui apresentado por mim, Rondinelli Fernandes Fonseca de Busso. Eu sou mestrando em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, Minas Gerais. Os autores desse artigo são Ana Carolina Oliveira Santos, Henrique Duarte Carvalho, Rondinelli Fernandes Fonseca de Busso e eu, ambos os três da Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, campus Itabira, Minas. A necessidade de implementação de novas tecnologias fez com que as indústrias mudassem os modos operantes nos últimos tempos. Conectividade, quantidade de dados, novos dispositivos, redução de estoque, customização e produção controlada deram origem à chamada Indústria 4.0. Assim, a manutenção passa a viver em uma época em que a tratativa de dados por meio de aprendizado com a máquina se torna importante. Nesse contexto, a manutenção preditiva surge como uma maneira de entender melhor o funcionamento da máquina. Dessa forma, percebe-se que cada vez mais atividades de manutenção são e devem ser objeto de estudo nas instituições e empresas. O objetivo desse artigo é analisar as contribuições das técnicas de manutenção preditiva para a manutenção na indústria 4.0. Com esse artigo, verificou-se que a análise das contribuições das técnicas de manutenção preditiva auxilia no entendimento de como essas podem ser utilizadas para otimizar a manutenção de máquinas e equipamentos em um ambiente de produção altamente tecnológico, característico da indústria 4.0. O método de pesquisa desse artigo é a revisão sistemática de literatura e, como base de trabalho científico, foi escolhida a Scopus. Os strings de busca foram Maintenance, Review, Predictive, Maintenance Predictive, Machine Learning, Industry 4.0, Future Industry. Critérios de busca, data de publicação entre 2018 e 2019, revistas acadêmicas e publicações da área de estudo de engenharia e artigos do tipo de revisão. Após as pesquisas, foram identificados 49 artigos com essas especificações e, como critério adicional de escolha, foram selecionados apenas artigos com mais de 50 citações. Esse critério teve por objetivo selecionar artigos que estão sendo mais referenciados nos últimos 5 anos. Porém, após realizar a leitura dos artigos, verificou-se que um dos artigos selecionados inicialmente não tinha conexão com o objeto de estudo desse artigo. Portanto, selecionou-se o próximo artigo mais citado para compor do grupo. Dessa forma, foram selecionados 5 artigos para realizar a pesquisa. Percebe que nos artigos encontrados uma crescente tendência de publicações sobre este assunto, conforme mostra o gráfico 1. Esse aumento de publicações nos últimos anos evidencia a crescente necessidade de estudos sobre a manutenção preditiva dentro da indústria 4.0. Nota-se que também dentro dos anos 2019 e 2020 foram realizadas poucas publicações, o que se pode referenciar com o período em que o mundo viveu sua pandemia Covid-19. Em relação aos autores, 150 autores de publicação, 154 têm autoria em apenas um artigo e apenas 6 fizeram mais de uma publicação. No que tange às afiliações que mais publicaram, 109 publicaram nesse período, 95 realizaram apenas uma e 6 fizeram mais de uma publicação. Foram identificados 29 países de onde originaram as publicações, dentre esses, 15 países concentram 80% dos artigos. Em relação aos reflexos da aplicação da manutenção, nos resultados da manutenção, verificou-se que a aplicação das técnicas de manutenção preditiva alavancam os resultados da empresa de diversas maneiras, levando a uma produção mais eficiente. Quando se estudou as tendências, verificou-se que a utilização dos dados no novo cenário é fundamental e, além disso, a utilização das técnicas das tendências da indústria 4.0 será capaz de evoluir as técnicas utilizadas. Sobre os desafios, verificou-se que a baixa segurança cibernética em alguns setores de empresa torna as infraestruturas industriais suscetíveis à nova forma de ataques. Além disso, a ausência de setores integrados dificulta a implementação de técnicas e sistemas preditivos.
O presente trabalho possui limitações para ser realizado em relação à quantidade de artigos e base utilizada. Devido à utilização de uma base somente, a opção de selecionar apenas artigos com mais de 50 citações, foram encontrados poucos artigos com critérios estabelecidos. Assim, a quantidade de artigos limitou o desenvolvimento dessa pesquisa. Para trabalhos futuros, é sugerido que seja analisado todos os artigos que apareçam na pesquisa apresentada e, além disso, comparar os resultados com artigos publicados em outras bases de conhecimento científico. Muito obrigado